STF proíbe bloqueio e invasão de rodovias e prédios públicos em todo o país. Por causa da determinação, o Governo do Estado e o Ministério Público seguem monitorando possíveis convocações para atos. Bem, a determinação expedida aí pelo ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e o despacho foi encaminhado para autoridades de todo o país. No texto, o ministro determina que os estados e Distrito Federal adotem providências para impedir qualquer tentativa de bloqueio ou ocupação de vias públicas ou rodovias, além de espaços e prédios públicos. A decisão do Supremo aconteceu depois de a AGU informar sobre a possibilidade de novas mobilizações antidemocráticas, como a de Brasília no último domingo. Alexandre de Moraes disse que os agentes de segurança pública estão autorizados a realizarem prisões em flagrante. Também estipulou multas de R$20 mil para pessoas físicas e R$100 mil para empresas que descumprirem a proibição por meio de participação direta nos atos, pela incitação inclusive em meios eletrônicos ou prestação de qualquer tipo de apoio a estes atos. Depois da determinação, o governo do Paraná e o Ministério Público informaram então que estão monitorando aí possíveis convocações para esses atos. Na tarde de ontem, grande contingente policial foi mobilizado para proteger o Palácio e as sedes dos outros poderes. Entretanto, um chamamento de protesto antidemocrático que circulou pelas redes sociais em Curitiba acabou reunindo lá uma dezena de participantes. Também ontem o Ministério Público do Paraná abriu um canal específico para receber notícias relacionadas aos atos antidemocráticos no estado. As denúncias centralizadas pelo GAECO, é a unidade especial, um braço do Ministério Público, devem ser encaminhadas então para o telefone 41-3219-5000, 41-3219-5000 ou e-mail gaeco@mppr.br. Como desdobramento das investigações sobre o que aconteceu em Brasília, o Ministério da Justiça diz que até o momento Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão entre os estados com mais financiadores de atos identificados. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. Os dados estão sendo levantados pelo setor de inteligência do Ministério da Justiça e estão sendo compartilhados com investigadores da Polícia Federal. Mark. Olha, tem acreditado que se diz muito interior do estado, que fala o seguinte: depois da casa arrombada é que se coloca o cadeado na porta. É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Isso deveria ter sido feito antes. Eu digo em relação a esses cuidados todos que nós vimos ontem em Brasília, por exemplo. Ontem tinha, uma segurança ali policial bem feita, quando tiveram a notícia aí que novos protestos poderiam acontecer. Mas eles também tinham essas notícias antes. Está cada vez mais claro. Segundo a Folha de São Paulo, 48 órgãos do governo receberam alertas de possíveis invasões e ninguém fez nada. Pelo contrário, descobrimos ontem que o tal do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, dispensou reforço na segurança um dia antes. Essas responsabilidades precisam e devem ser apuradas. E o reforço aqui: tem que ser punido quem depredou, tem que ser punido quem financiou e incentivou, e tem que ser punido também quem se omitiu, quem de alguma forma poderia ter evitado e não o fez. É importante punir todos que têm alguma responsabilidade com isso. Sobre as últimas decisões do Moraes, o sentimento é de um mini estado de exceção. Você não pode mais fazer manifestação em locais públicos, uma coisa que é sagrada em qualquer democracia. Você poder se reunir e conversar, é sagrado em qualquer democracia. Aí vão vir aí com o argumento que o momento é especial, enfim, tal e coisa e tal. Enfim, cada um faz a avaliação que quiser, mas é um momento dramático da nossa história. Tem muita gente que diz defender o Estado Democrático de Direito e aí usa dessas medidas que são contraditórias para quem defende a democracia, de verdade mesmo. Uma coisa é coibir vândalos, isso precisa ser feito. Agora, você achar que se reunir pode ou não terminar isso e já fazer um pré-julgamento, aí é um exagero. E daí perceba que não pode de um lado, mas do outro pode fazer manifestação. Teve ontem, inclusive, em vários pontos do Brasil. Então, nós temos que parar no Brasil para pacificar de verdade com esses dois pesos e duas medidas. Então, nós temos que avançar no sentido de conversar mais e de se entender melhor
todos os lados. Não dá mais para ficar apenas forçando o pé de um lado e afrouxando do outro. Já que você começou com o dito popular, Mark, eu vou trazer um também. É o uso do cachimbo que deixa a boca torta. O exagero das decisões judiciais, das restrições de liberdade, vão tornando o Estado brasileiro cada vez menos democrático. Então, isso, de fato, atenta contra a democracia. Atenta mesmo, porque é o seguinte, se você começar a pretexto de chamar de antidemocrático todo e qualquer ato que faça algum tipo de oposição ou que reclame de medidas do judiciário, do legislativo e do executivo, você sim está tentando construir um monolito, né? Um bloco único de pensamento. E isso não combina com o Estado democrático. Mas tanta coisa que a gente tem visto que não combina com o Estado democrático de direito que é impressionante. Eu nunca imaginei. Até o Glenn, ontem a gente conversava aqui com a Rafaela Moron, até ele, que sempre foi o homem do Intercept ali, está chocado com o que o Alexandre tem feito, porque percebe que o instrumento que hoje vale para um lado, Mário, daqui a pouco, se contrariar algum interesse, se ali eles sentirem que não tem adesão total, vai valer para o outro lado também. Ou seja, a liberdade tem que valer para todo mundo.